Estamos de volta com Redação 10 aqui na 91.9, 8h03. E nós estamos recebendo nesse bloco um convidado especial, o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Alain, que vai conversar um pouco com a gente sobre trânsito, mobilidade urbana, também sobre os novos semáforos que foram colocados na cidade. Bom dia, secretário, seja bem-vindo ao Redação 10. Bom dia, Paola, bom dia aos ouvintes da Rádio 10, é um prazer estar aqui para a gente conversar, né, sobre trânsito, sobre o transporte, sobre as modificações que a gente fez agora na cidade e que sempre gera no início dúvidas, incertezas, né? E a gente vai conversar sobre isso. Secretário, vamos começar falando primeiro do prêmio que Pelotas ganhou por mobilidade urbana nessa semana. Conta um pouquinho pra gente o porquê desse prêmio, qual foi o motivo? A FAMURS faz todos os anos, né, uma premiação para todas as cidades. A FAMURS é a Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, né? E ela faz uma premiação em várias modalidades para boas práticas da prefeitura em alguns segmentos. Então havia 16 segmentos e Pelotas escreveu 5 projetos, na realidade 3 foram classificados entre quase 400 projetos. Nós somos classificados em 3 áreas, mas eu vou falar especificamente da minha, né, que foi mobilidade urbana e trânsito, que foi da requalificação do transporte coletivo. O que eram essas 15 boas práticas? São práticas que nós temos embarcado dentro do ônibus, melhorias para o usuário que houve antes da pandemia praticamente, mas durante a pandemia, no retorno. Então são práticas como a questão do Wi-Fi no ônibus, que foi uma coisa que deu qualidade, o GPS que controla toda a nossa rede de câmeras dentro do ônibus para que a gente tenha mais tranquilidade. Temos um índice de assalto praticamente zero nesses últimos anos, acabou por causa da câmera. Então são 15 boas práticas que nós apresentamos e fomos classificados e fomos receber o prêmio e tiramos a prata, que eles chamam, né, o segundo lugar no prêmio Boas Práticas. Tá certo, secretário, e que bom, né, que as pessoas agora têm esse acesso e essa facilitação dentro do transporte público. Um dos assuntos que está sendo mais comentados nessa semana no município é a questão da mudança de trânsito em Pelotas, pela colocação de novos semáforos, ali tendo um entrocamento com as avenidas Fernando Osório, Salgado Filho, 25 de Julho, e também tem outros 7 pontos da cidade que tem novos semáforos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os pontos e sobre o porquê dessa mudança, além das rotatórias, com o semáforo. Ok. Havia praticamente mais de 7 anos que Pelotas não tinha um investimento em semáforo. Nós fizemos um investimento e eu participei dele ainda no governo Eduardo Leite, que trocamos em torno de 50 cruzamentos semafóricos da cidade e depois viemos só fazendo manutenção. Então fizemos uma licitação para a compra de semáforos em locais que a Secretaria de Trânsito identificava por uma série de razões, eu vou explicar algumas aqui, que havia necessidade de mudança. Vamos começar pelo mais polêmico, que é o da Fernando Osório com Salgado Filho 25, e eu começo dizendo o seguinte: exatamente o transporte público foi um dos primeiros itens que nos levou ao estudo lá atrás, que faz mais de um ano que veio o estudo, de que naquele cruzamento o transporte coletivo, eu vou explicar o seguinte: quando a Salgado Filho foi requalificada e a 25 passou a ser uma das entradas melhores da cidade, e também o número de condomínios que abriu lá, a 25 e a Salgado Filho passou, pela conformação daquela rotatória, a ter uma preferência sobre a Fernando Osório. Então quem transitava antes do semáforo pela 25 e pela Salgado Filho, basicamente tinha, eu digo, livre, leve e solto. Ele não tinha
praticamente parar, ele dava uma olhada para o lado, uma breve, né, tocada no freio e entrava voando, né? As duas transversais. E a Fernando Osório, que é a nossa principal avenida que leva o transporte coletivo para a Zona Norte, nós temos praticamente 60% do transporte coletivo, ele é para a Zona Norte naquela região, tanto urbano quanto rural, que é todo por ali, né? Então o transporte coletivo ficava travado nas horas de pico, travado mesmo, levando 10, 15 minutos para cruzar na ida e na volta, porque o mesmo ônibus que leva as pessoas para casa ou traz as pessoas para o trabalho, ele tem que voltar para fazer os horários seguintes. Então essa foi uma primeira. Segundo, e as estatísticas mostram, o lugar de maior acidente de trânsito na cidade de Pelotas, ao menos 100 vítimas, e também com vítimas. É que nós temos os dados na Secretaria de Trânsito dos acidentes sem vítimas. Ele é disparado do segundo lugar, o lugar com maior número de acidentes. O ciclista não tinha chance nenhuma, pelo contrário, vivia uma aventura de travessia ali, porque atravessava por dentro da rotatória sem absolutamente segurança nenhuma. O pedestre muito menos, né? Porque era velocidade naqueles dois sentidos. Bom, baseado nisso, nós entendíamos que deveríamos fazer alguma coisa. Não dava para continuar assim, porque o nosso trabalho é proteger pedestre, ciclista, transporte coletivo, depois os veículos. O Código Brasileiro de Trânsito nos orienta desta forma, né? Nós temos que sempre procurar proteger os mais fracos do trânsito, né? O carro, eu digo sempre, hoje os carros são muito modernos, tu recupera muito rápido uma perda de 30 segundos, de 1 minuto num cruzamento, tu recupera no acelerador. O transporte coletivo não recupera. Então nós tínhamos atrasos, e quem anda de transporte coletivo sabe do que eu estou me referindo, né? Muito grandes. Bom, então, por que não botamos um viaduto? Por que não botamos viaduto? É a pergunta. Ali cabe um viaduto? Cabe, tem um projeto pronto, custa 30 milhões. Né? Numa cidade que necessita pavimentação numa série de vias do próprio transporte coletivo dentro do bairro, né? Como é que vamos investir? Primeiro que não teríamos que buscar, e segundo, 30 milhões num viaduto para que os carros ganhem 1, 2, 3 minutos da sua vida em relação além do que degrada demais. Um viaduto, assim, a princípio, olhando só o carro e só andando de carro, a gente acha, vou passar por cima e o do cruzamento será maravilhoso. Eu acho importante observar que, em termos de urbanismo, um viaduto degrada a cidade demais. É só ir a Porto Alegre, ir a São Paulo, Curitiba, os lugares que tem o viaduto, a parte de baixo é degradada urbanisticamente, liquida, né? Então, além do que, é um investimento muito grande. Então, optou-se pelo semáforo. O semáforo não pode ter todas as conversões à esquerda. O problema no trânsito normalmente está ligado a conversões, em cruzamentos, né? As conversões à esquerda. Nós temos que optar. Normalmente o semáforo, ou ele tem 2 tempos ou ele tem 3 tempos. Um semáforo de 4 tempos, ele já é muito ruim, né? O de 3 tempos é ruim. O ideal é de 2. Ali não cabia 2 tempos, então nós optamos por 3 tempos, sendo permitido as conversões pela Fernando Osório à esquerda. Então, quem vai do centro-bairro, ele pode converter à esquerda no mesmo tempo entrando na 25. Quem vem do bairro, a mesma coisa. Ele vem do bairro, ele entra na Salgado Filho, podendo converter à esquerda. Como temos a Zeferino e a Luiz Braille muito perto com uma rotatória, então quem transita pela 25 e pela Salgado, nós optamos para que ele, se ele precisar converter à esquerda, alternativas, use as rotatórias para fazer, porque não podemos ter 4 conversões à esquerda, porque seria impossível. Então,
é essa a configuração, é esses os motivos, implantamos e aí vai os ajustes. Sempre que tu implanta, por mais estudo que nós tenhamos feito da quantidade de trânsito, maior, menor de um lado do outro, a gente vai fazendo um ajuste fino. Um controlador novo desses, ele tem 34 opções de tempos. Então nós vamos fazendo, nós temos o tempo das 6 horas da manhã até as 9, depois nós temos das 9 às 11h30, depois das 11h30 a 1h30, 2 horas, e vamos trocando, em pico, entre pico, os picos da manhã normalmente é mais bairro centro, o pico da tarde é centro-bairro, e a gente vai jogando com esses tempos e vai ajustando. Conforme... Quando nós ligamos sábado, realmente foi porque por que não explicaram? É difícil tu explicar antes de entrar. Imagina eu explicando isso aqui sem aquilo funcionando. As pessoas dizem pra entender já é difícil. Claro, já é difícil ele funcionando, né? Muito mais antes, né? Então a gente implantou, sabíamos e soubemos que sempre há uma dificuldade muito grande. Fizemos, por exemplo, as pessoas esquecem, né? A rotatória do shopping era uma rotatória muito complicada e nós causou polêmica na época. Muito. Quem sabe muito mais do que esta de agora. E a gente implantou também, foi fazendo ajustes. Ali a primeira semana foi muito difícil. E hoje, eu acredito que quem passa ali não imagina mais não ter. Quando falta luz, tem momentos que falta luz, né? E aí o semáforo fica no piscante, as pessoas já ficam apavoradas. Fechou, parou o semáforo, né? Então é importante. E vai acostumando também a população. Então foi isso que aconteceu. Sábado nós implantamos, a gente sempre procura implantar um lugar mais conflitante num final de semana que tem uma movimentação queda, menor, né? Implantamos sábado, fomos ajustando. Segunda foi um primeiro teste, fomos ajustando. Todos os dias a nossa equipe está lá, eu estou lá praticamente nos horários de pico, junto com o pessoal que foi contratado, a empresa que ganhou a licitação, e a gente vai fazendo as adaptações. Eu posso dizer que já melhorou muito, né? Ainda não está o ideal. Ontem fizemos mais um ajustezinho e vamos fazendo, olhando, analisando, né? E eu sinto, por exemplo, eu já tive o feedback do transporte coletivo, que é um dos objetivos. Os motoristas hoje estão satisfeitíssimos. E quem utiliza também, eu né? digo assim, Pelotas faz 80 mil viagens dia no transporte coletivo. Não são 80 mil pessoas, são 80 mil viagens, né? A mesma pessoa faz mais de uma, vai e volta, às vezes 4 vezes. Então são 80 mil viagens, 80 mil catracadas, né? Passam no cartão, fora os que não passam na catraca. 60% são em torno de 40 mil pessoas que cruzam dentro dos ônibus naquele cruzamento, né? Esses já eu posso afirmar que foram super beneficiados. E numa questão dessa, Paula, sempre tem quem ganha e quem perde, né? É difícil todos ganharem. Contentar todo mundo. Até porque antes ganhava muito a 25 e a Salgado, e a Fernando Osório era penalizada. Eu diria que hoje está mais equilibrado. E é essa a intenção. Está equilibrado, tá mais seguro, né? Tá mais limpo a forma de fazer. Bom, tem uma espera, tem. Como são 3 tempos, a espera gira em torno, às vezes, de 1 minuto, né? Que abra de novo para ti, porque ele, em torno na hora de entrepico, é mais ou menos 30 segundos, 35 para cada um. Tu precisa esperar 2, são 70 segundos, né? Na hora de pico, um pouco mais, 1 minuto, 15, 1 minuto e meio. Mas tu passa seguro e as outras pessoas estão seguras. Eu digo assim, nós não somos donos da verdade. Ninguém, né? No trânsito todo mundo entende, todo mundo acha, ele fez assim. Nós estamos observando, estamos analisando e teremos a humildade sem problema nenhum. Se entendermos que não funcionou, eu retiro e deixo voltar aquele estresse, aquela loucura que era porque outra solução, que é a do viaduto, neste momento é impossível de fazer. Bom, como se fez uma licitação, então nós fizemos uma licitação de outros locais que também... Quais seriam esses pontos? Quais o motivo dos outros pontos? Questões de segurança viária, questão de acidentabilidade, questão de dar uma tranquilidade para o pedestre, né? Porque as pessoas que estão dentro do carro parece que só olham para o seu umbigo, né? O seu
Pro seu carro, nós temos que olhar para o pedestre, temos que olhar para o transporte coletivo, temos que olhar para o ciclista. Então cada uma tem uma característica. Vamos lá. Princesa Isabel com Gonçalves Chaves, né? Não era um fluxo muito grande pela Princesa Isabel, mas há ali uma associação de idosos ali da Universidade Federal. O INSS tem um trânsito muito forte de idosos e de pessoas no sentido transversal da Gonçalves Chaves. Tem uma faculdade ali do Senac. Do Senac, né? Então havia um movimento de pedestre muito grande ali, difícil, que a Gonçalves Chaves tinha uma certa velocidade, então se implantou um semáforo ali com, vamos dizer assim, claro, que atinge o veículo também, mas o objetivo principal daquele era dar uma tranquilidade para o pedestre atravessar. Ok, conseguimos estar ligado, funcionando super bem. Santos Dumont com voluntários, mesma forma. Tinha muito acidente. A Santos Dumont é uma via bem alternativa a Osório, né? Então tinha muito movimento e a voluntários também na transversal se colocou ali, está funcionando muito bem. JK com Anchieta, né? As pessoas dizem, por que não botou na JK com Domingos? A JK, ela ficou uma via muito legal, ela é praticamente uma via por fora, né, da cidade, mas ela tem muita velocidade, muita velocidade. E com a mudança que se fez também, com o asfaltamento da Gonçalves Chaves e da Anchieta, nós fizemos um binário que é Gonçalves Chaves vem bairro centro e Anchieta vai centro-bairro, né? As pessoas tinha que ter deixado mão dupla. Mão dupla é uma das coisas mais difíceis no trânsito, por pedestre então nem se fala, porque tem que olhar para os dois lados e com velocidade e não para. Então se colocou ali por vários motivos, né? Para ajudar a Anchieta cruzar, né? Todas as pessoas que vão, e reduzir a velocidade da JK, que tinha muito grande. Provavelmente, nós ligamos ontem ou anteontem nós vamos ajudar o cruzamento seguinte, porque onde tu corta a velocidade, tu ajuda no cruzamento seguinte, né? O outro é Pinto Martins com Andrade Neves, mais ou menos na mesmo viés da Princesa Isabel. Ali há uma movimentação muito grande de pedestres e precisávamos o semáforo de pedestre. Poderia ser, as pessoas dizem, por que não bota com botoeira? A botoeira não é uma questão muito fácil, né? Na frente do HU tem, lá na frente agora do SESC Senat, na Bento tem, são semáforos que, se não tem muita movimentação de pedestre, ninguém aperta o botão, ninguém aperta, tá sempre verde e o motorista já não olha mais. Porque é normal que o motorista não olhe para as placas, porque ele faz o seu movimento diário, ele já sabe quem é preferencial, quem não é preferencial. Então, de repente está sempre verde, sabe? Eventualmente alguém aperta o botão e vira vermelho, e aí as pessoas não estão esperando. Então eu tenho lugares com botoeira, mas eu não sou muito favorável a isso, que eu acho que deixa o pedestre numa dividida muito grande. Então se colocou lá nesse lugar. Vamos lá, qual é o outro lugar? Antônio dos Anjos com Barão de Santa Tecla. Ali é uma questão de trânsito. A Barão de Santa Tecla, ela era e sempre foi preferencial a Antônio dos Anjos. Com o asfaltamento da Antônio dos Anjos e com ela sendo uma via alternativa oeste-leste, né? A Bento Gonçalves, que é muito cheia, as pessoas passaram a usar, e era o único cruzamento que não tinha. Então ele ia semaforizado e perdia a preferência na Barão de Santa Tecla, que é de pedra, a outra era asfaltada, ela dava uma sensação de ser a preferencial. Antônio dos Anjos não era. As pessoas, por que não mudou? Não mudou porque é muito difícil mudar uma preferencial que está há 40, 50 anos funcionando. Tu não pode mudar de uma hora para outra. Até que a população se adapte, né? Se adapta. Então, nós precisávamos fazer uma remodelação da Santos Dumont, que era um semáforo muito antigo. Remodelamos Santos Dumont com Antônio dos Anjos, e no mesmo controlador, porque a gente consegue fazer 2 cruzamentos ou 3 cruzamentos com o mesmo controlador, colocamos Barão de Santa Tecla com Antônio dos Anjos, e agora nós pretendemos ter vamos dizer assim, a Antônio dos Anjos, desde lá da Gonçalves Chaves, ela vai ter uma boa condição de tu atravessar a cidade, né, com toda ela semaforizada.
E a outra, eu acho que eu falei todas, que ainda não vai ser ligada, que é a da rotatória do Big, que se falava, né? Que é a Avenida Bento Gonçalves, Ferreira Viana e JK. Bom, ali não tem muita velocidade, tem bastante acidente, mas tem umas questões de X, né? Que tá dificultando muito o trânsito está muito complicado, né? E a gente vai completar a semaforização, que ela já em parte já existe, mas ali também as conversões à esquerda livre, como estão hoje antes da colocação, acabam atrapalhando todo o sistema. Nós continuaremos ali com as conversões à direita livre, né? Mas as duas conversões que tem à esquerda serão semaforizadas junto com a Bento Gonçalves, né? Já está lá, o pessoal ainda está trabalhando hoje lá, terminando. E a gente vai esperar um pouco para ligar, né? Até porque a ponte está nos causando um problema nesse mesmo local. Então nós vamos esperar, provavelmente, a obra da ponte terminar, né? Para que a gente ligue esse semáforo. E é essas condições, né? Eu digo sempre que eu peço paciência, um pouquinho de paciência para as pessoas, né? No início, e vejo que já mudou a ideia, né? Passou-se aí. É que o novo causa, né? Um transtorno para a pessoa que tem que esperar, e aí acaba que até se adaptar, né? Secretário, para a gente finalizar a nossa conversa, a obra da ponte, que também tem bastante fluxo de quem principalmente mora no Laranjal ou vai visitar, tem previsão de término, então, para o dia 20 de dezembro, é isso? Isso, o contrato de licitação está marcado, né, praticamente 60 dias, cairia mais ou menos dia 20 de dezembro. A empresa hoje recebe o maquinário que vai perfurar as 38 estacas, né? A obra ali, só para as pessoas entenderem, porque as pessoas não sabem o que nós vamos fazer. Nós vamos, o projeto são 38 estacas que serão cravadas no talude da ponte. A ponte está intacta, ela não tem problema nenhum, né? É o aterro da ponte que está com problema de sedimento. Então serão colocadas 38 estacas que depois serão coroadas com uma laje, né? Que vai ser apoiada, né, nessas estacas. Então essas estacas servem para conter o aterro e ao mesmo tempo segurar a laje que será colocada aqui, e depois o asfalto em cima. Então a pretensão é que até 20 de dezembro a obra esteja pronta. Também causa um transtorno muito grande nos horários de pico, e ali também não tem o que fazer, né, Paula, porque não há cruzamento com ela, as pessoas andam livre, né, mas andam em uma pista só, numa velocidade baixa, quando estão acostumados a andar a 80, 100, né? Que é um absurdo, né? Sim. A gente vai ter que corrigir isso também. A estrada do Laranjal não é mais a estrada do Laranjal, ela é uma via urbana há muito tempo. Então nós temos que trazer ela para um comportamento de via urbana e não de rodovia, né? Ela não é mais. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui no Redação 10. E a gente espera que realmente a obra se conclua com agilidade na ponte do Laranjal e que a população se adapte aos novos semáforos. E eu voltaria a dizer, se a gente entender que o semáforo lá da São Francisco não cumpriu o que se pretendia, eu vou ter a humildade tranquilamente de retirar. Não tem problema, eu retiro e vamos em busca de uma outra solução e deixa aquele caos voltar que estava, né? Que a minha obrigação não é fazer isso, a minha obrigação é intervir para dar segurança viária a todos os entes do trânsito em Pelotas. Obrigado pela oportunidade.